Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, meu irmão, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9. Capítulo de número 9, porque nós já vamos deixar para você um texto para a sua meditação. Então, deixa eu ler na versão King James, porque ela elucida, coloca uma linguagem um pouco mais clara para a gente compreender. Olha o que diz o texto. Observei ainda e notei que debaixo do sol, que os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam as batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. E nem os bens instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra. Pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Se você entendeu, diga amém. A versão King James, do versículo 12. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal, e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Amém? Você tome assento, porque esse texto é muito rico. E por que nós, às vezes, usamos uma outra versão? Como eu disse, hoje eu ganhei mais uma Bíblia da nossa irmã Maria, que mora ali no Sacramento, não, ela mora ali em Santa Isabel. E ela me deu uma Bíblia, a Bíblia do pregador pentecostal. Nesse caso, eu somo 62 Bíblias na minha pequena coleção. Espero agregar algumas outras mais. Mas, normalmente, via de regra, eu leio todas as traduções para uma melhor compreensão. Por isso que eu aconselho a cada irmão que puder adquirir, além da Almeida Revista e Corrigida, outras traduções, como a NVI, como a NTLH, como a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia Tradução Brasileira de 1910, como a King James, tanto a atualizada quanto a versão original de 1611, e por aí vai. Porque elas, quando você ler um texto e sentir alguma dificuldade na interpretação do texto, recorre primariamente ou primeiramente a outras traduções, nem que seja a NTLH, porque a leitura do texto vai te dar uma melhor clareza. Porque nós vamos trabalhar aqui o seguinte tema, diga comigo, como lidar com as dificuldades? Pergunta para o seu irmão, você sabe como lidar com as dificuldades? Como é que a gente lida com as dificuldades? Olha que Salomão está dizendo o quê? Salomão está dizendo o seguinte, olha, eu observei ainda debaixo do sol que os velozes nem sempre vencem a corrida. Que os mais fortes nem sempre triunfam as batalhas. Então você vê que a coisa não é uma regra. Os sábios nem sempre têm com que se alimentar, e são sábios. E nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Então ele está descaracterizando
que os que correm nem sempre vencem a corrida, que os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas, que os sábios nem sempre são sábios o suficiente para fazer provisão, para ter alimentos, e que a fortuna também nem sempre acompanha os prudentes. E ele vai finalizando dizendo: nem os bens instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio. Quando ele coloca isso, pela sua experiência, foi o homem mais sábio da história, ele faz o resumo disso tudo, dizendo o seguinte: pois o tempo e o acaso afetam a todos, diga comigo, todos, indistintamente. Ou seja, eu posso ser acometido de uma dificuldade, e cada um dos senhores aqui pode ser acometido de uma dificuldade, de uma provação, de uma luta. E se nós fôssemos dar nomes às nossas dificuldades, eu diria adversidade, provação, circunstâncias desfavoráveis, aperto, dias maus, luta, problemas, crise, aflição, são palavras sinônimas para as nossas dificuldades. Então, todos nós podemos ser afetados. Mas, pastor, como é que eu posso definir dificuldades? Diga comigo, dificuldade é o que se considera difícil. É o que se considera trabalhoso. Diga comigo, trabalhoso, árduo ou laborioso. Isso é dificuldade. Mas se você quiser um outro conceito, diga comigo, dificuldade é o que impede a realização de alguma coisa. Vamos a um outro conceito, diga comigo, dificuldade é aquilo que estorva ou atrapalha o desenvolvimento de algo. E por último, o que é dificuldade? Diga comigo, é o impedimento ou o obstáculo que se interpõe entre o meu projeto, o meu ideal, a minha realidade, a minha necessidade e a realidade de fato. Porque às vezes você está pensando que vai tudo bem, de repente, pá, desaba um problema. Tem alguém passando por dificuldade? Não precisa sinalizar. Mas se você está passando por dificuldade, Deus tem uma palavra para você. Se você está enfrentando alguma adversidade na sua vida, Deus tem uma palavra para você. Porque eu creio num Deus que nos ajuda em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas adversidades. A visão que Salomão teve, ela é muito objetiva, ela é muito clara e transparente, dada a sua sabedoria, diga comigo, e a sua experiência. E quando ele vai para o versículo 12, ainda nesse mesmo capítulo, quando ele diz que, afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Nenhum dos senhores está preparado para os dias maus, nem eu, nem ninguém. Nós, às vezes, somos surpreendidos, como ontem, eu fui ao sepultamento da filha do meu primo, que foi atropelada com aquela morte daquele ex-jogador do Vasco, que joga na Ponte Preta, e ela passando na calçada, aquele acidente a atingiu, o seu namorado perdeu a vida, ela teve afundamento do crânio, de forma inesperada, foi para o hospital e veio a óbito na sexta-feira à tarde, quando o meu primo mandou uma mensagem desesperado de que ela tinha falecido. E ontem eu cheguei lá, estava assim de jovens, muitos jovens. A igreja dela lotou no seu velório. Ninguém estava esperando aquilo. Você não está pronto, nem preparado para os dias maus, nem para as adversidades da vida, muito menos para a morte. A morte, então, é uma grande surpresa. É como a Bíblia diz, a vida é como um sopro. Hoje estamos aqui muito bem, amanhã podemos não estar.
Então, como é que você pensa? Salomão diz que o ser humano não conhece a sua hora, porque ele é como aquele peixe apanhado de surpresa na rede mortal. O peixe não está esperando quando, de repente, vem uma rede e o leva. Também ele fala que os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas. E aquela pequena ave, sem perceber, ela é acometida, presa por alguém que tinha a intenção de fazê-lo. Assim também acontece conosco. Aí ele conclui o versículo 12, dizendo, assim também são os homens, tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Diga comigo, de repente. De repente você foi acometido de uma situação difícil. E vem a grande pergunta, pastor, como é que eu faço no dia da minha dificuldade? Como eu faço no dia da minha adversidade? O que eu devo fazer? O salmista, no Salmo de número 49, o versículo 5, ele trouxe para dentro do seu coração, da sua mente, uma palavra que todo crente deveria decorar esse texto e dizer isso continuamente. Porque ele fala assim, porque não temerei os dias maus. Repita comigo, porque não temerei os dias maus. E diz ele, quando me cercar a iniquidade daqueles que me armam ciladas. Ele disse, eu não temerei. O crente não pode ficar com medo do dia de amanhã, porque virá uma adversidade. Se você já começar a alimentar no seu coração de que você não vai temer nos dias maus, que os dias maus não vão sufocar você, não vão tirar sua esperança, não vão tirar a sua alegria, não vão tirar a sua força, não vão tirar a sua resiliência, não vão tirar a sua capacidade de superação. Você, quando for acometido ou acometida das adversidades da vida, ou também das dificuldades que são sinônimas, você estará pronto, porque você já colocou no seu coração, eu não vou temer os dias maus. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós não fomos criados como um navio para ficar parado no ancoradouro. Não, nós também não fomos criados para viver apenas os melhores dias. Haverá dias em que nós seremos acometidos de alguma adversidade. Haverá dias em que nós vamos passar por momentos difíceis. Então, nós temos que entender que esses momentos difíceis, que essas adversidades, conforme disse Salomão, afetam a todos indistintamente. Talvez você vai dizer assim, eu estou sofrendo sozinha. Pastor, só tem eu na minha família. Você tem muita gente que está sofrendo que você nem sabe, minha irmã. Você nem sabe. Você não está sozinha nessa batalha, porque se eu perguntasse aqui, se eu tivesse a coragem de perguntar para as pessoas ficarem de pé, muita gente ficaria de pé dizendo assim, eu estou passando por uma adversidade. Eu estou passando por um momento difícil. Por quê? Porque primeiro lugar, diga comigo assim, é previsível. Mas você precisa compreender que isso não pode abalar a sua crença em Deus. Não pode abalar a sua fé em Deus. Não pode abalar as suas circunstâncias espirituais. Não pode abalar o seu mundo espiritual. Não pode impedir você de vir para a casa de Deus. O problema de muitos crentes é que quando o calo aperta, ele não vem para a igreja. O salmista, no Salmo 27, me parece que o versículo de número 4, ele tem uma palavra para essas pessoas que quando vem a luta, se afasta dos cultos, se afasta da igreja. Aí o salmista nos diz assim, uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei. Diga comigo, a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Agora ele diz ainda,
quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E ele diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aí ele dá uma resposta. As mesmas inquietações que você está passando, o salmista está enfrentando. E ele disse no versículo 5, porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, e diz ele, pôr-me-á sobre uma rocha. E eu quero declarar que essa rocha chama-se Jesus de Nazaré. Quando a gente está sobre a rocha, Jesus mesmo disse, a casa edificada sobre a rocha, vem os ventos, vem o rio, e você não é abalado, porque você confia que Deus vai te dar a vitória. O provérbio de número 27, diz assim, versículo 10, não deixes o teu inimigo, nem um amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Salomão, na sua sabedoria, ele está nos dizendo o seguinte, que à primeira vista, temos dificuldade de entender o que o sábio está querendo dizer. Quando nós lemos aquele texto que fala que os velozes nem sempre vencem a corrida, à primeira vista a gente tem dificuldade. Mas quando você lê em outras versões, vocês entenderam bem o que Salomão está dizendo? O resumo desse texto que nós lemos é simples. Pastor, como é que o senhor resumiria o que Salomão disse em Eclesiastes 9, 11 e 12? Ou melhor, em especial 9 e 11. Como o senhor resumiria esse versículo? Eu quero convidar você para entender isso e decorar comigo. Diga comigo, o dia bom é um convite para comemoração. E o dia ruim é um chamado para reflexão. Quem entendeu isso? Quando está tudo bem na sua vida, vamos comemorar. E quando está mal, pare para refletir. Por quê? Sendo que os seus porquês, a cada um dos seus porquês, Deus tem uma resposta. Ele não vai deixar você sem que você tenha uma resposta. Mas nós às vezes não fazemos isso, pastor Anderson. No dia do convite, no dia que está bem, está bom, a gente convida as pessoas para comemorar. Mas quando a coisa está ruim, a gente se põe a reclamar. E eu quero dizer uma verdade aqui, que você já sabe, mas deixa eu repetir de novo. A sua reclamação nem no céu chega. Deus não ouve reclamação. Deus só escuta a oração. Diga comigo, Deus não ouve a minha reclamação. Deus só ouve a minha oração. Então, o que o texto está nos ensinando? Os dois têm de Deus o seu lugar devido. Tem um momento que nós podemos comemorar, mas tem um momento que a luta chega, que a adversidade chega, que a dificuldade chega, que o problema chega. E às vezes nós ficamos tão desesperados que a primeira coisa que nós queremos fazer é abandonar exatamente aonde Deus está sempre pronto a nos dizer alguma palavra de conforto, de alento, de esperança, de incentivo, de ânimo, de despertamento, e a gente então fica em casa. Os travesseiros é que conversam mais com você do que os seus joelhos. A sua cama, ela é sua parceira na dor, quando o que deveria ser é os braços do Senhor. Mas a gente se põe a reclamar, se põe a chorar, e o salmista, no Salmo 10, versículo 6, quando ele fala, não serei abalado, porque nunca verei a adversidade.
Ele não está se eximindo ou se excluindo das adversidades, dos problemas, das dificuldades, mas ele está dizendo: eu não vou me abalar. Por quê? Porque ele sabia que o Deus que ele servia e que nós também servimos, ele permanece para sempre. E ele está sempre pronto a nos ajudar. Então o salmista está dizendo: porque no dia da adversidade ele me esconderá. Ou seja, Deus te protege exatamente nesses dias. E Deus também sabe que muitas das vezes, quando tudo vai bem na nossa vida, há uma tendência natural da gente até esquecer de Deus. A gente fica tão feliz que começamos a viajar, a bailar, a passear, a visitar, a curtir a vida e esquecemos que estamos também sujeitos às adversidades e às vicissitudes da vida. Se você entendeu, diga amém. Segundo a Bíblia, a adversidade pode ser os dias de aflição e calamidade. Eu vejo o Brasil hoje, meus queridos irmãos, passando por um processo muito delicado, porque a adversidade toma conta. Houve uma expectativa muito grande com a eleição do atual presidente e nenhuma situação mudou em relação aos 13 milhões e 400 mil desempregados que ainda estão sofrendo. São milhares de pessoas desempregadas. Até na nossa igreja nós temos desempregados. Você tem algum desempregado na sua família? Levante a sua mão aí, da sua família. Olha só quantas mãos levantadas, pastor. Olha quantas mãos. Tem desempregado na sua casa, na sua família? Tem no seu hall de amigos, tem alguém desempregado? Quantas mãos levantadas? Aqui já tem uma enquete. Então a situação é grave. Agora, pastor, por que não se resolve o problema? Porque nós, cristãos, deveríamos acreditar mais em Deus do que na política, do que no sistema. Nós deveríamos depositar a nossa confiança em Deus, porque é Ele que tem dado a nós todas as coisas. Ele disse: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da provisão. É a provisão ou não? É a provisão? Se você, Deus, é provedor na sua casa, na sua vida, levante a sua mão e mande um glória para Ele. Pastor, por que acontecem as adversidades? Por que as adversidades nos acometem? Primeiro, tem aquelas adversidades que são produzidas pela própria pessoa por falta de vigilância, com a própria vida, com seus bens, com seus direitos. Ou seja, tem gente que arranja luta para si. Sim ou não? Aqui não tem, né, irmão Vinícius? Porque nós temos orientado, nessa época difícil, tu vai ter muito convite para ser fiador, para emprestar o cartão de crédito, para emprestar o talão de cheque, aí você empresta, o camarada gasta, compra o que não deve, depois fala: eu não posso te pagar mais, aí você vai se virar para arranjar dinheiro, de repente não tem, aí começa a dor de cabeça, foi fiador para aluguel, o camarada não pagou aluguel, você vai estar sujeito a perder o seu imóvel próprio. E como fazer então, pastor? Ora, você que arranjou a luta, você deu um nó na linha do carretel, você soltou a pipa, mas deixou embolar a linha. Agora você quer desenrolar a linha que está embolada e quer que Deus faça isso se você mesmo que embolou. Como é que você vai fazer numa hora dessa? Fica pedindo socorro ao Senhor, mas por que você fez isso? Você não foi instruído a não fazer isso? Você não foi orientada? Então tem gente que arranja a luta para si mesmo. Então a luta, às vezes, a adversidade é por falta de vigilância com seus bens, com seus direitos. A gente arranja tanto problema e depois a gente fala assim: eu estou vivendo os dias maus. De fato são dias maus, mas foi você que arranjou esse problema. E aí depois ainda quer botar a culpa em Deus, que Deus não interveio. Você recebeu a inteligência de Deus para evitar cair nessas armadilhas e agora caiu e está desesperado com isso. Outros enfrentam os dias maus por uma ação diabólica.
Todos nós sabemos que o diabo atrapalha mesmo a vida, que o diabo faz muita coisa para nos destruir. Foi assim que ele fez com Jó. Não pense os senhores que Jó foi tão somente que Deus provou Jó. Tira isso da sua cabeça. Deus não provou Jó coisa nenhuma. Deus sabia quem era Jó, Deus não precisava provar. Eu já disse aqui aos irmãos que a diferença entre provação e tentação é que a tentação, Satanás quer extrair o que tem de pior em nós. E na provação, Deus quer extrair o que há de melhor em nós. E Deus sabia quem era Jó. Deus sabia que Jó era um homem íntegro, fiel e temente a Deus, e não se desviava do mal. Ou melhor, e se desviava do mal, desculpe. E se desviava do mal. Agora, aí veio Satanás, mas ele está assim, porque o Senhor deu tudo a ele, é só o Senhor tirar que ele vai te negar. Aí Deus falou assim, então faz o seguinte, olha, toma aqui uma carta branca, um cheque em branco e faz o que você quiser, só não toca na vida dele. E Satanás foi, matou matou as ovelhas de Jó, destruiu a casa de Jó, matou os 10 filhos de Jó, fez um salseiro na vida de Jó. E sabe o que aconteceu quando Jó recebeu a notícia? Ele não saiu desesperado arrancando o cabelo. Eu falei para uma pessoa da minha família, se acontecesse isso com você, o que você faria? A pessoa me disse, eu dava um tiro no ouvido. Mas não foi isso que Jó fez. O que Jó fez? Dobrou o seu joelho e começou a adorar a Deus. Irmãos, a palavra dele é uma das coisas mais lindas. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Disse para a mulher dele, a mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Deus compreende o estado psicológico daquela mulher. Mas ele fala, mulher, não é justo que só recebamos os bens de Deus e também não recebamos o mal. A teoria monista sempre entende que tudo o bem e o mal vinha de Deus, não é verdade? Que vinha tudo de Deus. Mas não era Deus, era Satanás que estava lá. O livro de Jó, no capítulo de número 1, versículo 12, você vai ler. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não esteja na tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E saiu para tentar desconstruir na vida de Jó aquela fidelidade que ele tinha. Só que ele encontrou um homem que estava tão temente a Deus, tão fiel a Deus, que na hora dos 4 cavaleiros, que eu chamo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, dizer notícias terríveis para ele, ele se ajoelhou e adorou a Deus. Você está passando por tribulação? Está passando por adversidade? Comece a adorar a Deus no meio disso. Comece a adorar a Deus, comece a glorificar, comece a dizer, bendito é o nome do Senhor, Deus é bom na minha vida, eu estou passando uma prova, mas o meu Senhor está comigo, o Senhor está me ajudando, Ele está cobrindo-me de bênção, Ele está me dando força para me vencer. Ou você pensa que bênção é só porta aberta, é só dinheiro no bolso? Não, bênção também é a proteção de Deus, é a garantia que Deus dá para você suportar a dor, resistir. As adversidades também vêm quando transgredimos a lei de Deus. E nesse momento, a gente passa por situação difícil. Você conhece a história. Os homens na Bíblia que transgrediram as leis de Deus foram acometidos de dias maus. Você tem um exemplo na vida de Sansão. Porque quando Sansão, segundo a Bíblia, no texto de Juízes 16 e 17, ele descobriu todo o seu coração para Dalila e disse, olha, nunca passou navalha na minha cabeça. E eu sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe, e se a minha cabeça viesse a ser rapada, isso ia de mim a minha força. Eu me enfraqueceria e seria como um homem qualquer. Não crie uma imagem de Sansão como se Sansão fosse um homem. Me joga um pouquinho mais de som para mim, filho, que eu estou perdendo a voz aqui. Não pense que Sansão era um corpo como se de um halterofilista, desses lutadores de MMA, de lutadores de sumô, nada disso. Sansão era um homem frágil, era um homem simples. Ele não tinha nenhum aspecto de que era um homem forte. A nossa força não está nos nossos músculos, está na presença de Deus na nossa vida. É isso que faz a diferença. Quando o Espírito do Senhor tomava posse dele, ele tinha força para vencer 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele tinha força para pegar uma porta enorme, colocar nas costas e levar lá no monte. A porta da cidade, diga-se de passagem. Por que isso? No entanto,
quando ele se entrega a Dalila, lhe são furados os olhos. Juízes capítulo 16, versículo 21, diz que então os filisteus lançaram mão dele, vazaram-lhe os olhos, amarraram-lhe com cadeias de bronze, fizeram-no descer a Gaza, e ele foi feito escravo e foi feito brinquedo nas mãos daqueles filisteus. Só tem um detalhe: com Deus não se brinca, porque ainda que você tenha caído, Deus vai te levantar. Por isso que eu amo Miqueias 7:8, é um dos textos da minha vida. Quando eu morrer, citem isso. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Neste momento, quando ele já não tinha visão alguma, seus olhos foram vazados, mas o Senhor era a luz dele. Ele disse para aquele moço: me leve até as colunas principais do templo. E ali falou: Senhor, julga-me, Senhor, visita-me, Senhor, me dá força. E Deus então fortificou Sansão, e ele matou, derrubou aquelas colunas, e com aquelas colunas caindo, caiu todo lugar onde estavam quase 3.000 filisteus. Morreram os príncipes, morreram os líderes, e todo aquele... Ele matou mais gente com a sua morte do que na sua vida, porque o nosso Deus, ele cuida de nós, ele cuida de você. Na hora da adversidade, não imagine um Deus se ausentando de você, mas imagine um Deus próximo, querendo te ajudar, pronto para interceder a seu favor. Outros enfrentam a adversidade por conta também do pecado, como foi o caso de Davi. Davi sofreu muito, porque o Senhor disse para ele: não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para a tua mulher. Nos dias de adversidade sobrevieram sobre ele tantas situações desagradáveis, mas quando ele cai no Salmo 51 e começa a dizer: contra ti somente pequei, ó Deus, não retires de mim o teu espírito. Você pode perder o emprego, você pode perder o seu carro, você pode perder a sua casa, você pode perder os seus amigos, mas o que você não pode perder é a presença de Deus na tua vida, porque foi ela que restaurou Davi. Davi disse: eu perco tudo. Davi era o homem mais rico naquela época. Segundo os estudiosos, Davi doou 10 bilhões 430 milhões em joias, em ouro, em pedras preciosas, para a construção do templo de Salomão. Era um homem rico, 20 anos de guerra, os espólios de guerra foram tomados, ele guardava riquezas e mais riquezas, mas naquele momento ele: não tire de mim o teu espírito. Por quê? É o Espírito Santo, que quando você está dizendo assim: eu não aguento mais, o próprio Jesus, quando ele estava carregando a cruz, que ele não aguentou, ele caiu. Aí na mesma hora, os homens procuraram alguém para ajudar, aí o Espírito Santo levantou um homem, aquele homem veio, como é o nome dele? Quem se lembra o nome dele? Cirineu. Como é o nome dele? Não tem o nome dele. O nome dele é possível que apareça em Atos, no capítulo 13, versículo 2, quando fala Níger. Mas ele apareceu um Cirineu. Aquele Cirineu ali é símbolo do Espírito Santo. Porque ele simboliza o Espírito Santo? Porque quando Jesus não aguentava mais com a cruz, ele aparece e ajuda Jesus a carregar a cruz. Assim mesmo, é o Espírito Santo que te ajuda a carregar a tua cruz, a enfrentar as adversidades da vida, a pressão da vida, o desemprego, a luta, a falta de recursos financeiros. Mas o Espírito Santo está ajudando você, está dizendo: vai em frente, os dias de amanhã vai ser melhor. Acredite, confia, enfrente isso com galhardia, com resiliência, com força, com coragem, mas não entregue seus pontos, porque você não perdeu a batalha ainda, você é um vencedor. E não é nenhuma novidade, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Agora, algumas pessoas pensam que a adversidade ela só vem para te prejudicar, que as lutas só vêm para te prejudicar, que os problemas que surgem só para te prejudicar. Deixa eu te dizer uma coisa: Martin Luther King, todos vocês conhecem. A frase que esse homem escreveu, eu considero uma frase extremamente sábia, porque ele disse: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta
comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafio. Esse é o verdadeiro homem, que na hora do desafio, das controvérsias, das adversidades, das lutas, como é que você se comporta aí? Porque quando nós nos comportamos nos momentos de conveniência, desculpem usar uma gíria, não é muito meu feitio, mas é mole. Mas quando você sabe administrar as controvérsias, os desafios da vida, que todos os dias nós somos desafiados, sim ou não? Então você como é que faz? A Bíblia, então, vai nos dizer em 2 de Coríntios, no capítulo de número 4, o versículo de número 17, porque o apóstolo Paulo nos dá uma aula dizendo, porque a nossa leve, diga comigo, leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Ou seja, nos sofrimentos e tribulações, os tribulações são reais e dolorosos. É isso que ele está dizendo. Olha, no enfrentamento das tribulações e do sofrimento, esses sofrimentos e tribulações são reais e dolorosos. Aí ele completa dizendo, mas nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Fala para o teu irmão aí do lado, você não está sozinho nessa luta. Por quê, pastor? Deus tem um fim, um propósito, um objetivo com essas adversidades. Estamos chegando ao final. Por quê? A adversidade produz crescimento. A adversidade também produz paciência. A adversidade produz também experiência. E a adversidade produz também esperança. Irmãos, se vocês passassem alguns períodos da minha vida, vocês iriam sentir o que é sofrimento, o que é dor, o que é angústia. Foram dias difíceis, enfrentei muitos e muitos dias difíceis. Dias de verdadeiras angústias, de desespero. E sabe o que me salvou? Foi a minha confiança de que eu vou vencer e que Deus está comigo. Escute isso. A esperança, a Bíblia diz, e a experiência e a paciência faz-nos crescer. Eu fiquei mais maduro depois dos meus sofrimentos. Quiçá você também já passou ou está passando por isso, está se sentindo mais maduro. Porque você vai aprendendo. Porque ninguém que está na luta vai te ensinar o caminho das pedras. Porque cada luta é diferente de um para o outro. E cada um tem uma maneira de absorver a luta, sim ou não? Mas nós precisamos viver o que a Bíblia diz. A adversidade, diga comigo, produz crescimento. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5:3, pois nos gloriamos nas tribulações, porque ela produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Sabe o que me alimentou nos momentos difíceis? A esperança de que amanhã seria melhor. De que amanhã seria melhor. Que amanhã eu vou passar por isso. Hoje eu tenho um background, eu tenho uma biografia, eu tenho uma história. Se eu fosse fazer uma lista dos momentos mais difíceis, quantas das vezes eu cheguei a passar na ponte Rio-Niterói e diminuir a velocidade do carro. E dizer assim, meu Deus, para mim só resta talvez eu pular disso aqui, mas eu não vou fazê-lo, porque o Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio, pelo que não temerei, ainda que os montes se transportem
pela sua braveza, ainda que as águas rujam, todavia há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, pelo que não será abalada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Sabe o que Deus está falando hoje para alguém aqui? Tremendamente. Aquieta teu coração, homem. Aquieta teu coração, mulher. Acalma teu coração, porque já já a vitória vai chegar na tua casa, na tua família. E você está tendo experiências. Um grande autor chamado Henry W. Beecher, ele disse o seguinte: quanto maior a dificuldade, tanto maior o mérito em superá-la. Quanto maior a dificuldade, quanto maior o mérito de superá-la. E quando nós estamos superando isso, assim, essa palavra, ela quer dizer o seguinte: a tribulação, ela agrega valores à nossa vida espiritual. A tribulação, porque se ela está sob o governo de Deus, nós não seremos derrotados. Pelo contrário, ela vai agregando valores. A gente vai aprendendo a ser resiliente, a gente vai aprendendo a ser resistente, a gente vai aprendendo pela experiência, que quando alguém está passando, olha, eu passei por isso, mas sabe o que eu fiz? Eu fiquei firme, eu ajudei, eu trabalhei na obra do Senhor e Deus foi abrindo porta, e Deus abre porta, Deus abre porta. Se você crê que Deus abre porta, eu quero declarar nesta noite que Deus já está abrindo portas. Paulo chegou a afirmar em 2 de Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Pastor, parece que Paulo era masoquista. Sentir prazer nas fraquezas. Só que a palavra prazer aqui no grego é a palavra endóquia, o endoqueu, o sentido dela, pensar bem sobre. Isto é, Paulo está dizendo assim: eu aprovo isso, eu me satisfaço disso, eu tenho prazer nisso, eu agrado nas tribulações, eu estou disposto a enfrentá-la. Por que, pastor, Paulo estava disposto a enfrentar? Porque Salomão disse que não é dos ligeiros a carreira. Salomão disse que todo homem está sujeito a enfrentar isso e não tem jeito. Mas quando estamos em Cristo, nós não enfrentamos sozinho, porque Ele está conosco para nos garantir a vitória. E eu quero fechar, não dá mais para pregar por causa da hora. Mas eu queria te dar 3 conselhos, ou melhor, 4 conselhos para você usar nos dias da adversidade que você está enfrentando. 4 atitudes. Quem quer essas 4 atitudes para a sua vida aí? Algumas pessoas não querem. Mas se você quer, levante a sua mão. Primeiro, faça uma reflexão. Está passando prova? Faça uma reflexão. Em tempos de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Não resta dúvida. Porém, quando os dias maus chegarem, reflete. Deus faz tanto um quanto o outro. Diga comigo, Deus faz tanto um quanto o outro. A fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o futuro. Deus não outorga a nenhum homem a capacidade, não. No dia 31 de julho, essa minha situação vai mudar. Deus não dá essa capacidade. Mas enquanto não vem a vitória, reflete. Quem entendeu isso? E saiba disso. Em tempos de paz, em tempos de alegria, ser feliz e aproveita o bem. Mas quando os dias forem maus, pare para refletir, porque Deus fez tanto um quanto o outro. A adversidade,
a tribulação, a angústia, tudo faz parte da vida. Quem entendeu? Faz o quê? Segundo conselho que eu te dou, desenvolva suas virtudes. Em que sentido, pastor? A dor, ela possui um grande poder pedagógico. Mas como, pastor? Faz-nos melhores, mais misericordiosos, mais capazes de nos recolhermos em nós mesmos. Faz a gente persuadir-nos de que a vida não é um divertimento, mas um dever. A gente aprende isso. Nesse sentido, o que você precisa fazer? Algumas atitudes são importantes, como a comunhão. Não se afaste dos irmãos, não se afaste da igreja, mantenha a sua comunhão, mantenha a sua esperança. Continue enfrentando os desafios com a sua coragem. Tenha paciência, persevere, louve a Deus para você enfrentar os dias maus. Então, o primeiro conselho é fazer uma reflexão. O segundo é desenvolver virtudes. O terceiro, procurar um abrigo. Quando vai chover, você fica na chuva. No Brasil cai 50 milhões de raios, você fica ali andando, olhando para o céu ainda, achando que o raio não vai cair na tua cabeça. Pois teve um cidadão que pegou um ônibus lá no Rio, e quando chegou na Rimanilha, desceu, quando desceu, o raio caiu na cabeça dele. Como é que pode, né? O cara veio do Rio, no ônibus, foi descer do ônibus. Você não lembra disso? Alguém lembra disso? Quem se lembra? Ah, a irmã. Olha lá, a irmã também, Carmen, se lembra. A irmã, a minha vozinha, Jesus, me ajude. A nossa vozinha. Ela está dizendo que se lembra disso. O raio caiu na cabeça do camarada. Então, o que a gente tem que fazer em terceiro lugar? Em terceiro lugar, ou melhor, em quarto lugar, fazer o quê? Procurar o quê? Um abrigo. E qual é o abrigo, para a gente encerrar? Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá. Estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança. Salmo 27, versos 5 a 7. Neste sentido, meu querido irmão, você vai entender que o dia da adversidade existe, o dia da provação existe, mas existe também um Deus que não te abandona nesta hora e nesses dias e vai te ajudar. Que Deus nos abençoe com esta simples reflexão e que você possa, a partir de hoje, compreender que o que você está enfrentando não está fora do governo de Deus nem do controle de Deus. E nós vamos estudar isso na escola dominical sobre um outro ângulo para a gente entender melhor o que podemos fazer.